Algumas pontos que nós devemos aqui ressalvar, né, para aqueles que têm assim, interesse em participar de alguma ação em Angola. Né? Angola Luanda, especificamente, concentra hoje em dia basicamente 50% da população angolana. Era uma cidade no tempo dos portugueses de 300 mil habitantes e hoje gira em torno de 5 milhões. Esse êxodo, ocasionado por conta da guerra, praticamente inviabilizou a infraestrutura toda da cidade, que vem se recuperando progressivamente, né, através desses investimentos, desse trabalho com a China e outros projetos que eles vêm desenvolvendo. Né? No entanto, a cidade ainda apresenta algumas carências. Então, por exemplo, não há a menor possibilidade de se planejar uma ida a Angola, a menos que a pessoa tenha uma estrutura de guest house já funcionando, se planejar uma viagem em uma semana para Angola. Né? Isso é absolutamente fora de questão, por conta da carência de hotéis. Então, Angola vai sediar a Copa Africana de Futebol em 2010, existe um processo febril de construção de novas unidades, que devem ficar prontas a partir do final de 2009 e 2010. No entanto, hoje, basicamente, existem 2 hotéis de um certo gabarito e alguns hotéis mais aceitáveis, mas o que existe, de fato, é uma total falta de acomodação para o viajante. Então, qualquer viagem para Angola hoje tem que ser feita com bastante antecedência, sob o risco da pessoa simplesmente não ter onde se instalar. Né? A questão do uso de cartões, né? Predominantemente o viajante para Angola tem que dispor de cash, porque o uso de cartões está restrito muito nos hotéis, né? E hoje em algum ou outro restaurante. Então o viajante deve ter consigo o numerário, né? Para fazer a transação normal de pagamento de suas despesas de restaurantes e veículos. Né? A moeda corrente é o dólar, né? Plenamente aceito. Inclusive o Kwanza é proibido de sair do país, portanto ninguém pode fazer câmbio em Kwanza e retirar a moeda de lá. Então a transação toda corrente é feita em dólar. O fuso horário é um fuso de 4 horas. Né? Serviços de voos, a companhia angolana oferece serviços non-stop do Rio de Janeiro 5 vezes por semana. Em voos diretos, de aproximadamente 7 horas, um pouco menos, um pouco mais. E, além disso, tem a alternativa de se usar a TAP através de Portugal ou de se usar a South Africa através de Joanesburgo, mas, evidentemente, são viagens de 2, 3 dias por conta de pernoites e isso alonga o voo em pelo menos 3 vezes. Né? O uso de vacina ele é obrigatório, a vacina de febre amarela é obrigatório. Além disso, o visto de viagem, para cada viagem é obrigatório. Tem o serviço consular do Rio de Janeiro e, além disso, o serviço consular que funciona na Embaixada em Brasília. Uma outra recomendação importante existem serviços de aluguel de veículos. Eu recomendo fortemente que quem se interessar em viajar a Angola não dirija. Né? O ideal é que você tenha um motorista local para fazer o seu serviço de transporte nas reuniões agendadas. O outro ponto importante que eu gostaria de abordar é a questão dos executivos angolanos. Né? Existe uma tendência a julgar que eles estão trabalhando no mercado de terceiro mundo. Isso é um engano. Os executivos angolanos das principais empresas, todos eles são formados, a maioria deles domina mais de 2, 3 idiomas, além do português, né? São formados ou na Europa ou nos Estados Unidos. Né? Tem um nível de informação sobre as realidades do mercado bastante boa, eles cruzam muito a fronteira, eles estão frequentemente em congressos internacionais, na Europa, nos Estados Unidos, em África do Sul, ou seja, eles têm um nível de informação bastante atualizado. Né? Além disso, eu falei, a questão de dominar idiomas e não é raro acontecer de uma reunião estar acontecendo em português e chegar um consultor, por exemplo, de uma Halliburton na Sonangol e a reunião ter que migrar para o inglês. Então, isso é uma situação que acontece, ou seja, há um nível de preparo bastante acentuado do executivo angolano. Isso é um ponto a ser considerado por quem vai trabalhar a negócios em Angola. Então, a recomendação básica sobre isso tudo é o seguinte:
prejulgar, ou seja, entender essa realidade deles, entender que é um país que está buscando se posicionar no mercado internacional fortemente, e com apoios internacionais bastante expressivos, né, com uma mão de obra qualificada e com nível de qualificação crescente. Então é importante que todos nós que estejamos com viagens de negócios em Angola entendamos esse cenário. Bom, eu deixo aqui o meu e-mail, hrodrigues@riosoft.softex.br, meu nome é Elcio Rodrigues, né, e vamos agora, temos aqui algumas perguntas e vamos atender aqui. O Henrique nos pergunta qual o custo de implantação de uma operação em Angola, qual a estrutura básica. Bom, o custo de implantação em Angola depende, Henrique, do que você pretende fazer. Se você vai trabalhar num regime de parceria com uma empresa local, esse é um ponto. A questão das parcerias, os angolanos não querem, isso foi dito pelo ministro Pedro Teta, quando esteve conosco aqui na Firjan em 2006, o ministro Pedro Teta, eles não querem empresas de hotel, né? Isso é uma determinação que eles não confiam, né? Ou seja, a determinação é que as empresas tenham um nível de comprometimento com o projeto bastante mais forte do que simplesmente fazer uma viagem a cada 6 meses, né? Os preços estão caindo, né? Até bem pouco tempo atrás, o custo de instalação de uma empresa em Angola com imobiliário, com aluguel, era praticamente, eu diria que proibitivo, eu estou sendo muito franco, proibitivo para a grande maioria do perfil das nossas empresas de TI. Somente talvez as maiores empresas pudessem arcar com esse tipo de despesas. Só para você ter uma ideia, você tinha aluguéis na faixa de $8.000 com pagamento de 12 meses adiantado. Isso era uma realidade de 3 anos atrás. Portanto, toda a matriz ela é orientada para que haja uma associação com os grupos locais. E nesse sentido, evidentemente, os custos vão ser reduzidos, porque normalmente a empresa local já tem uma estrutura, já tem um local, linhas telefônicas, internet e tudo mais, né? Uma viagem de uma semana a Angola, considerando diárias de hotel e passagem, uma viagem de prospecção, você vai ter aí talvez um gasto na faixa de uns $5.500, ok? O Leonardo, Wyoming? Qual seria o modelo ideal para a atuação em Angola? Bom, Leonardo, veja, eu falei um pouquinho atendendo a pergunta do Henrique, né? Eu não sei exatamente qual é a linha de trabalho que você tem, eu diria que o tipo de produto que você oferta, né? Mas eu diria que o ponto principal seria você identificar algum nível de parceria nesse segmento que pudesse ter algum tipo de interesse para o mercado local. Os mercados são basicamente esses que eu te passei. Eu até não explorei muito a parte de educação. A parte educacional, ela é um veio bastante interessante. A parte de treinamento, a parte de educação continuada, isso é uma necessidade que eles têm, né? Os executivos, mesmo esses executivos angolanos que eu mencionei, né, que são bem preparados e tudo mais, eles têm um nível de reciclagem bastante intenso. Portanto, a questão é você identificar, né, em que tipo de segmento, de nicho você quer atuar, né? A RioSoft tem procurado identificar e fazer esse tipo de ligação com as parcerias locais e empresas que têm interesse em atuar em Angola, né? Então, você tem o meu e-mail, eu poderia te passar, a partir de mais detalhes, uma orientação um pouco mais específica para você. Eu espero que com esse cenário que eu te passei, você tenha condições de, pelo menos, elaborar uma linha inicial de trabalho e eu, evidentemente, estou à sua disposição para a troca de ideias e tudo mais, né? O Alexandre pergunta... Bom, o Alexandre, o porte, as empresas, existem algumas empresas de TI de capital angolano que são empresas que estão na mão ou de brasileiros ou de portugueses, né?
algumas poucas e algumas empresas de TI que estão na mão de alguns executivos dessas corporações que eu mencionei aqui, né? Então, são empresas que têm uma atuação forte, bastante dividida, né? Você praticamente não tem concorrência, você tem, assim, quer dizer, lógico, você tem a concorrência para a atuação no projeto, mas eu vou atuar na Sonangol, eu vou atuar na Indiama, eu vou atuar com bancos, e existe essa divisão, né? Eu vou cuidar da previdência do governo, ou eu vou cuidar da identificação. Ou seja, as empresas estão um pouco mapeadas dentro dessa divisão de mercado, até porque, até bem pouco tempo atrás, o interesse, apesar da imensa necessidade, o interesse de atuar em Angola era bastante reduzido, até por conta dos riscos, né? A guerra terminou em 2002, até 2002 ainda existia um combate, né? Então, são empresas que têm capacidade. A mão de obra ainda é basicamente uma mão de obra expatriada, quer seja do Brasil, quer seja de Portugal ou de outros países da Europa, em alguns casos alguns grupos da China, né? Mas de forma crescente eles têm procurado aumentar o contingente de angolanos nesses projetos. Um dos pontos que é assim, bastante simpático nas organizações é quando as empresas ofertam o tipo, por exemplo, de formação de 2 ou 3 recém-formados angolanos na empresa que pretende fazer negócios lá, né? Pode ser do Brasil ou de Portugal, né? Então isso é visto com muito bons olhos, né, por conta da transferência de tecnologia, a transferência de conhecimento, né? Mas são empresas que têm, por exemplo, porte suficiente para trocar projetos de 50, de 60 milhões de dólares, ou até mais. Okay? Bom, Roberto, a questão do profissão do software livre, existe uma iniciativa, existe um conselho de software livre. Houve até uma tentativa de se realizar um evento, ele ocorreria em julho de esse ano, julho de 2008, ele não foi adiante, né? Nós tivemos agora recentemente com o professor Dito Tala, que além de ser dos quadros da Sonangol, ele é consultor da comissão, e trocamos algumas informações sobre a questão do software livre. A posição dele é que é uma coisa ainda bastante embrionária, né? Então, eu não diria a você que existem manifestações, né, mas não tem assim vamos dizer assim, uma ação formal, forte, com objetivos nessa linha de produto. O Roberto do CPQD, tá? A questão do visto. Essa questão do visto, Roberto, a gente tem feito, inclusive, um trabalho bastante forte com a Câmara de Comércio aqui no Rio, com o Ronaldo. Está se fazendo um esforço, inclusive mudou o cônsul aqui no Rio de Janeiro, né? O seu embaixador de Angola no Brasil também está interagindo nisso. Existe uma ação no sentido de facilitar essa emissão, né? Hoje, eu diria a você que está bastante simples, relativamente simples de você obter. A questão toda é que você não tem pontos de consulares de Angola em outras regiões do Brasil. O Brasil é um país imenso, né? Então, para você que, por exemplo, imagino que esteja em Campinas, né, você tem esse tipo de restrição da questão da distância e tudo mais. Então, como eu lhe disse, tem uma tentativa de se melhorar esse procedimento. Nós, inclusive, temos um embaixador novo nosso lá em Luanda, que também está empenhado nisso. Mas, se você precisar de algum tipo de agilização, você pode nos procurar. Quer dizer, existe um procedimento, né, mas a gente pode indicar a você caminhos para que você, por exemplo, questão de facilidade de deslocamento, pessoas que possam te atender aqui no Rio de Janeiro, né, para a obtenção desses vistos, ok?
O José Ricardo fez uma pergunta à questão dos impostos, né? Existe alguma mudança na questão da taxação. Hoje em dia, o dinheiro dos serviços, até bem pouco tempo atrás, ele ficava na faixa de em torno de 5,15, 5,75, algo assim. E você podia expatriar esse dinheiro em Brasil, nos Estados Unidos, onde você quisesse receber. Hoje existe uma mudança de legislação e esse dinheiro primordialmente ele tem que primeiro residir em Angola e daí ser expatriado. Ou seja, você teria que ter uma organização angolana para receber esse dinheiro, cumprir as exigências fiscais e esse dinheiro, a partir daí, vai o destino que você determinar, né? Eu posso te fornecer mais detalhes, se você quiser depois, se você quiser me mandar um e-mail, eu posso te atualizar com detalhes sobre essa questão dessa mudança, principalmente da saída desse recurso, né? Porque a saída desse recurso sai de uma empresa angolana, não mais do contratante para o contratado, como era até 2, 3 anos atrás. Ok? Bom, Luiz, você pode, eu recomendaria você, Santec, seria interessante se você participasse do nosso grupo, né? Seria um prazer enorme ter uma empresa nova. Nós estamos exatamente sempre buscando novos parceiros, né? E nós podemos direcionar esse teu interesse, né, buscando. Nós temos contato com pessoas do segmento de telecomunicações, não só pessoas que assumiram o novo ministério, mas também pessoas. Tivemos aqui no Rio, agora na Rio Info, executivos da Mercury Telecommunications, que é do Grupo Sonangol. Ou seja, eu acho que a melhor forma de eu te atender é você se aliar a gente, para a gente trabalhar junto, né? E, enfim, você vai ser atendido da melhor forma possível, se o seu sucesso vai ser o sucesso do nosso projeto, ok? Ok, mais um. Ok. Bom, eu queria só finalizar anunciando que a conferência do Panamá já está no videolog, né? Tá? E a conferência de Angola vai estar disponível na sexta-feira, é www.videolog.com.br. Eu queria agradecer a atenção de todos, né? Me colocar mais uma vez à disposição dos senhores. Lembrando que nós já temos ações na questão de Angola. A partir de janeiro de 2009, nós já estamos estruturando as ações de Angola, não só no âmbito da área de oil and gas, mas também na área de ações horizontais, né? E nessas ações horizontais especificamente, nós vamos buscar estabelecer abertura para as nossas empresas nesses grandes projetos que nós já fizemos um trabalho de prospecção, né? E que a gente pretende aprofundar essas relações e esse veio, essa atividade comercial, apoiar fortemente a atividade comercial das empresas que aderiram e que estão aderindo ao nosso trabalho. Ok? Mais uma vez agradecer ao Alberto, não sei se o Alberto quer fazer mais algum comentário, e até a próxima.